para os irmãos entenderem qual foi a época, eu vou dizer para os irmãos, foi na época do Sérgio Sora. Os irmãos faziam, os pastores e os pregadores, principalmente na sede mundial, mandava o povo fazer voto com Deus, até o voto do impossível. E o voto do impossível é aquele que você vai fazer um voto, vai prometer, porque diz eles que era para Deus, né? Você vai prometer para Deus, a gente tinha, né, de prometer para Deus um valor em dinheiro a mais do que a gente ganhava, né? E aquele dinheiro que a gente sabia, a gente tinha certeza que a gente não tinha aquele dinheiro, mas... Shalom para todos, a paz de Cristo. Irmãos, muito obrigado por você estar aí assistindo, tá bom? Muito obrigado mesmo. Continue, não saia, fica no foco, deixa seu like, seu joinha e se inscreva no canal. Gente, hoje aqui eu quero falar sobre a irmã Matozinha, tá? Ela tem um canal aí no YouTube, é uma bênção de Deus. Ela divulgou algum vídeo meu também. E quero também fazer uma homenagem ao canal Espírito Santo, tá? Sem demais delonga. Porque muitas pessoas ficam aí escrevendo, né? Ah, porque vocês estão falando da IPDA, que tá metralhando a igreja. Não, irmãos, o povo está cansado. E ela mesma aí, a nossa irmã Matozinha, ela vai relatar que ela poderia ter terminado a reforma da casa dela se não tivesse dado tanto dinheiro para a família Miranda. Ah, mas ela deu para Deus. Deus não precisa de dinheiro, irmão. Deus não precisa de dinheiro. Aonde você leu aí na Bíblia que Deus precisa de dinheiro? Tá? E segundo, eu vou fazer uma gravação aqui sobre o dízimo. Vou fazer uma gravação aqui sobre o dízimo, tá? Vou fazer sobre o dízimo. Eu sei que muita gente, quando eu fazer essa gravação aqui, vai se escandalizar, outros vão falar que não é, que tá errado, porque o dízimo tem que dar. Não, dízimo tá? Cereais, dízimo é alimento, não dinheiro mais. Então eu dou o dízimo de Sedacá. Eu ajudo famílias carentes na rua, pessoas que moram embaixo de uma ponte. Eu pego o meu salário, divido e dou para quem precisa de verdade, tá? É claro que eu não saio dando para qualquer um, tá? Quando eu vejo que aquela pessoa está na instituição séria, que é um trabalho sério, eu vou lá e ajudo. Porque eu estou cansado de ver gente andar para cima e para baixo de avião, carro blindado, segurança, ar-condicionado, entendeu? Achando que é o patrão da igreja. Meu irmão, a cobrança vai ser cara. Então vamos ouvir aí a nossa irmã Matozinha e também a homenagem que eu faço ao canal Espírito Santo, tá bom? Que ele vai entrar falando, depois ela vai colocar a fala dela. Um abraço para vocês, meus amigos. Ó, curta aí o canal, se inscreva no canal, tá? E todos os créditos para o canal Espírito Santo e para o canal da nossa irmã Matozinha, tá? O canal dela é uma benção. A descrição vai ficar aí no link, tá bom? Deus abençoe, fique na paz. Pai do Senhor, meus irmãos, boa noite. Irmãos, tem pessoas que falam assim, irmã, você ainda está dentro do ministério, você não pode falar nada, você não pode ser contra o ministério que você congrega. Irmãos, eu posso falar assim, se eu não concordo, é porque eu sou contra, e se eu sou contra, eu posso falar, eu não vou mentir, eu sou contra. Eu sou contra o que está acontecendo hoje, eu sou contra com a maneira que o povo está servindo a Deus, ou diz que está servindo a Deus, né, nos dias de hoje, porque eu não aprendi assim, me ensinaram assim, hoje está fazendo errado, está fazendo de forma diferente. Só, irmãos, que aí eu vejo alguns irmãos ex-pastores, ex-irmãos da igreja, ou até pessoas que ainda congregam falando sobre como funciona, como funcionava e como funciona dentro da igreja. Irmãos, mas eu quero dizer que em relação ao ritmo financeiro da igreja, a igreja nunca mudou. A igreja mudou em santidade com Cristo. Isso a igreja mudou, para pior. Mas no ritmo financeiro, a igreja não mudou, não. E antigamente era pior. Sabe por quê?
E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Pois bem, vocês viram um trechinho aí, e essa irmã que vocês estão vendo aí é do canal Jesus Cristo Te Ama. E eu tô falando logo o nome do canal para que eu não venha a esquecer. Eu não faço um script aqui escrito, porque senão tem que usar óculos para ler, aí reflete a luz aqui na lente do óculos e não gosto. Então estou bem gravado tudo de mente, algumas coisas a gente esquece. E tem muitas pessoas que perguntam, qual é o canal dessa irmã, gostei dela, tal. Então o nome do canal é Jesus Cristo Te Ama. Pois bem, vamos lá. Essa irmã, eu tenho acompanhado ela sempre. E ela é muito do meu jeito, assim, muito parecida. Por quê? Ela fala assim, não, eu vou falar assim. Mas você congrega lá, então só porque eu congrego lá dentro da igreja Deus é Amor, eu tenho que aceitar tudo de errado que está lá? Não, eu vou falar. Eu gosto de ver ela falar. Outro dia eu trouxe aqui o vídeo do canal Pão Celestial, do irmão Israel Magalhães, aí decorei agora. E ele falando que ficou proibido de exercer qualquer função lá dentro do EPDA, não pode pregar, não pode fazer nada. Já essa irmã aí, eu não sei se ela faz alguma coisa lá dentro da EPDA, mas até então ela está sendo respeitada. O direito dela falar, de discordar, está sendo respeitado. Ela está falando sim o que ela quer. E agora vocês vão ouvir aí ela falando que, na verdade, ela está falando uma coisa, gente, que é muito absurdo. É por isso que essas igrejas ficam milionárias e ninguém pode falar nada e tudo quieto na surdina. Você já imaginou você ter que dar dízimo daquilo que você não tem pela fé? Você usa sua fé para outra coisa, não para pegar um dinheiro que você não tem. Eu coloco aqui, eu ganho 10 mil reais, então eu tenho que dar o dízimo de 1.000. Mas na verdade eu não ganho 10 mil. Essa fé é só para que eu dê esse valor para a empresa, né? Para a igreja. Eu ganho salário mínimo. Salário mínimo é quanto aí? 1.500? Então eu teria que dar 150 reais. Não, mas pela fé eu ganho 10 mil. Aí eu vou dar 1.000. Isso que eles estavam colocando na cabeça dos membros. Gente, isso é loucura. Caso de polícia. Eu vou deixar a irmã falando tudo aí para vocês verem. Mas para ajudar esse canal e o canal da irmã, deixem o like, gente, pelo amor de Deus. Porque não custa nada, só ir onde está assim, aí clicar, ajuda muito. Se você quer ajudar o canal, deixa o like. O YouTube vai entender que você está gostando e vai passar para mais pessoas. Portanto, eu não vou falar muito mais não. Vamos deixar agora aqui a irmã falando tudo aí. E no final você deixe os seus comentários. E como sempre eu tenho perguntado, qual é o pregador que você mais gosta, que você acha que prega a palavra de Deus, que ele é aquele certo, que hoje em dia está difícil. Aí você deixa nos comentários, que é aquele que tiver mais comentários no longo do mês, eu vou começar a trazer umas pregações desse pregador. Vamos direto então para o vídeo da irmã. Olha isso. Para os irmãos entenderem qual foi a época, eu vou dizer para os irmãos, foi na época do Sérgio Sora. Os irmãos faziam, os pastores e os pregadores, principalmente na sede mundial, mandava o povo fazer voto com Deus até o voto do impossível. E o voto do impossível é aquele que você vai fazer um voto, vai prometer, porque diz eles que era para Deus, né? Você vai prometer para Deus, a gente tinha, né, de prometer para Deus um valor em dinheiro a mais do que a gente ganhava, né? E aquele dinheiro que a gente sabia, a gente tinha certeza que a gente não tinha aquele dinheiro, mas a gente iria fazer pela fé, mas a gente fazia pela fé e Deus nos honrava. Mas porque Deus via, né? Deus estava vendo como Deus vê tudo, então Deus estava vendo a nossa inocência, a nossa simplicidade, e Ele nos honrava. Porque nós, inclusive eu particularmente, eu não sabia para onde estava indo o meu dinheiro. Hoje eu sei, né? O meu dinheiro estava indo para o luxo que eles têm hoje em dia. Mas eu não sabia que era isso que estava acontecendo, até porque, não só eu, mas acho não, a maioria dos irmãos achavam que nós, né, obreirinhas da igreja pequenininha ali, das congregações pequenas,
Então nós achávamos que nós tínhamos que ajudar. Nós tínhamos que praticamente nós tirar mais do que nós tínhamos para ajudar a igreja. Se nós tínhamos 100, nós tínhamos que dar 80 e ficar com 20 para nós sobreviver, né? Devolver eu pelo menos devolvia meu dízimo certinho, e às vezes fazia voto com Deus de devolver dízimo dos dízimos, fazia oferta em valor, voto em valor alto, mas Deus ele sempre me honrou, mas Deus ele nunca me deixou ficar sem pagar o meu voto, Deus nunca me deixou envergonhada, Deus nunca me deixou ser reprimida numa reunião por causa do valor do voto, e Deus nunca deixou isso acontecer. E eu quero dizer que por causa da nossa... porque a gente tinha fé em Deus, e Deus ele nos honrou. E longe de nós imaginarmos que seria isso que nós estávamos vendo hoje. Porque naquela época nós não sabíamos de nada, porque naquela época não tinha internet, ou não tinha as redes sociais para nos informar, e naquela época a rigidez era tanto que eu tive 2 dirigentes na congregação pequena, que os irmãos tinham que cumprir uma meta no final do mês. E nós, os membros, nós obreiros pequenininhos, tivemos que ajudar a tirar, para os irmãos entenderem certinho, nós tivemos que pegar o nosso dinheiro e dar por mão, para que o irmão completasse o valor que ele tinha que assinar um documento lá, e dar, né, e passar aquele dinheiro para a sede mundial, né, para que ele não fosse punido, porque era assim, se o dirigente não cumprisse aquela meta, ele seria tirado da igreja, trocado para um outro lugar mais longe. Era bem assim, tirava aquele dirigente que ele morava perto e mandava ele bem para longe, e ele ia ter que se virar para ir para uma igreja longe, ou então tirava ele da congregação e deixava ele como obreiro sentado. E os irmãos não tinham medo disso. Os irmãos que eram dirigentes queriam subir de cargo, queria ser um diácono. Naquela época era poucos os presbíteros, né? Presbítero era pouco, era uma honra muito grande ser um presbítero. Agora hoje todo mundo virou presbítero. E os irmãos não queriam ser tirados de dirigente, queriam ser dirigente. Da mesma forma, as irmãs que eram membros também queriam ser uma obreira. Nós tínhamos prazer disso, né? Nós se orgulhava, estavam na presença de Deus, queria ser uma obreira, ia pregar a palavra de Deus, queria fazer visita, queria mostrar para o mundo, sou uma obreira da Igreja Pentecostal Deus é Amor, eu oro e Deus responde. E era verdade, isso acontecia mesmo. E Deus responde, em nome de Jesus eu expulso Satanás, ele tem que sair, vai embora gritando. E nós tínhamos prazer disso. Mas eu quero dizer, irmãos, que o tempo passou, muita coisa errada foi revelado, que a gente não sabia. Isso causou muita decepção em muita gente, mas não é por isso, meus irmãos, que nós temos que sair da presença de Deus. E a nossa salvação é individual. A única coisa que vai impedir nós entrar no céu é nós mesmos, viu? Não é o pecado de ninguém, não. Não é porque os Miranda estão nadando no dinheiro e nós continuamos pobres, é que nós vamos perecer, não. Porque se nós lutarmos, a nossa salvação está garantida. Se nós lutarmos assim, né? Nós perseverarmos, que a nossa luta é essa, né? Nós perseverarmos naquilo que nós aprendemos, a nossa salvação está garantida. Nós aceitamos a Jesus, ficamos firmes com Jesus. Quando eu disse lutar, é nesse sentido, ficar firme na presença do Senhor. E nós não imaginávamos que tudo isso estava acontecendo, até porque eu particularmente, eu achava que, por exemplo, as igrejas eram alugadas, né? Maioria não, né? Quase todas as igrejas são alugadas, mas principalmente a sede mundial. A sede tem que ficar bonita, depois que ficou toda reformada, bonita, que o missionário Davi Miranda reformou, ficou bonita, recebeu o nome, o templo da glória de Deus, e nós se orgulhávamos daquilo, porque estava ficando bonito para nós congregar. Eu cheguei um dia, falei para minha filha, falei, olha, eu tenho que ofertar, pelo menos para comprar uma cadeira lá na sede, para mim sentar. Minha cadeira está lá, já paguei a minha cadeira, que é para mim sentar, para ouvir um missionário pregar. Eu tinha orgulho, meus irmãos, disso.
E eu quero dizer, irmãos, que nós achávamos que quando o missionário Davi Miranda morresse, quando não só ele, né, falecesse, mas quando os mais velhos fossem indo embora, os crentes mais velhos vão indo embora, e os mais novos vai ficando, vai continuar do mesmo jeito, e a igreja vai permanecer de pé, o templo, né, vai permanecer de pé, para que o povo congregue, e os mais velhos, Jesus vai levando os mais velhos, os mais novos vai ficando e vai continuando até a volta de Jesus. Porque nós entendíamos que aquele templo era nosso, entendeu? Porque, igual o missionário Davi Miranda falou, foi comprado com a ajuda do povo. Comprou o terreno com a ajuda do povo, construiu pequeno, um templo pequeno com a ajuda do povo, depois construiu um templo grande com a ajuda do povo, mas nós achávamos que era igreja, nós não sabíamos que era empresa. Eu, pelo menos, não sabia que era empresa. Aí teve um dia, uma vez, que meu filho falou para mim assim: mãe, essas igrejas todas são empresa, isso não é de membros, essas igrejas têm dono. E aí ele me explicou: igreja Deus é Amor, igreja de não sei mais quem, igreja de não sei mais quem, igreja de não sei mais quem. Eu ainda falei: para de falar besteira, menino, o que é isso? A igreja é de Jesus, o templo é nosso, foi comprado com o dinheiro do povo para nós congregar até a volta de Jesus. Porque eu ouvi o missionário Miranda falar isso: nós vamos congregar, nós vamos ficar por aqui, Jesus vai levar alguém. Ele falava: Jesus vai levar os mais velhos, vai levar alguém, e vai continuar, e os irmãos vão continuar aqui dando glória a Deus até Jesus voltar. Agora eu estou vendo falar até que vão vender a sede mundial. O dia que vender a sede mundial, nós não tem mais aonde congregar. Mas é que nem o irmão falou, tem um irmão que falou isso para mim, falou: irmão, o dia que isso acontecer, a gente congrega na garagem da minha casa, congrega na laje da casa de outro irmão, congrega numa dependência lá no porão na casa de outro, e vamos servir a Deus. O importante é nós obedecermos ao Senhor e glorificar o Senhor e ficar aqui firme com Jesus esperando a volta dele. Então, pessoal, o que foi que vocês acharam? A irmã falou aí, não escondeu nada, falou a verdade mesmo. Para vocês verem, quando eu falo aqui, as pessoas acham que é perseguição. O que ela falou? Ela estava dando dinheiro para a igreja manter esses luxos que ela tem hoje em dia, para manter carros blindados, mansões e tal. Eu só quero que vocês me respondam uma coisa, vocês não, algumas pessoas que vêm falar. Gente, de onde sairia esse dinheiro desse pessoal da família Miranda? Só isso que eu gostaria de saber, para eles terem tudo isso que eles têm. Trabalham para quem? Igreja é para você ficar rico, milionário? Se for assim, eu vou abrir minha própria igreja. Não vou falar mais nada. Responda aí nos comentários. Fique